Então, já chegamos ao final de Isaías, capítulo 6. E vamos ler o capítulo completo para continuar a ter uma noção completa de que o Senhor nos quer comunicar aqui. Oremos. Agradecemos o Senhor pela sua atenção a nós, às nossas vidas, aos nossos ministérios, às nossas famílias. Agradecemos que o Senhor tenha palavra para nós, interesse em transformarmos mais e mais a imagem do seu Filho. E agradecemos que o Senhor nos tenha trazido aqui a este congresso para nós ser confrontados com a Tua Palavra e com a ação do Teu Espírito em nós. Pedimos que continues, Senhor, a fazer isto. Precisamos ser mais como o Senhor é. Precisamos estar mais rendidos a Ti. Portanto, volta a falar-nos, volta, Senhor, a transformar-nos. O pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. No ano da morte do rei Uzias, vi eu o Senhor assentado sobre um trono, sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. O Deus Santo te comissiona, ou comissiona a você. O Charles Spurgeon foi um dos pregadores mais usados por Deus na história mais ou menos moderna do cristianismo moderno. Spurgeon se converteu
aos 16 anos de idade, no dia 6 de janeiro de 1850. Só com 6 anos, quando se converteu, menos de um mês depois, ele escreveu uma oração a Deus. E ele escreveu esta oração: ó grande e inescrutável Deus, que conheces meu coração e provas todos os meus caminhos, com uma humilde dependência do Espírito Santo, eu rindo-me ao Senhor. Como um sacrifício racional, retorno para ser próprio seu. Serei para sempre, sem reserva alguma, perpetuamente seu. Enquanto esteja na terra, lhe servirei, e que eu possa apreciar e louvar o Senhor para sempre. Amém. Este é um rapaz de 16 anos, com menos de um mês de convertido a Deus, entregando-se por completo à sua vontade. Rendição total. Soa muito bem, mas tem o seu custo. E o Deus Santo te comissiona. A nossa carne não gosta de pagar o custo do serviço a Deus. Um serviço que seja constante e emocionante. A nossa carne não gosta de pagar esse custo. Frequentemente nos encontramos servindo ao Senhor por hábito. Deus, quem é 3 vezes santo, é o soberano e Ele fez uma santa convocação, um chamamento, um convite para servir-lhe, mas com as suas condições. Este serviço será sacrificado, mas disposto, alegre, fiel, constante e permanente. Ele promete a sua presença e a sua graça. Nossa recompensa é a sua aprovação. O nosso anelo, o seu sorriso. Esta noite quero demonstrar que o Deus Santo te comissionou para cumprir com o seu plano de levar a sua mensagem de redenção ao mundo. E aqui temos, nesta passagem, agora a última parte é a razão pela qual Deus se mostrou dessa maneira ao Isaías. Deus quis mostrar-se dessa maneira ao Isaías porque ele queria convocá-lo para ser seu servo, para levar uma mensagem difícil. Encontramos que Isaías estava servindo ao Senhor e o Senhor faz um alto e mostra-se-lhe. Isaías vê a Deus sentado num trono alto e sublime, em grande majestade. E vê ao Deus Santo, e vê os serafins, e vê que os serafins estão completamente impressionados pela santidade e a majestade de Deus. E ele vê tanta santidade em Deus que fica ele mesmo impressionado e recebe uma convicção de pecado tal que ele, nesse mesmo ato, se arrepende. E diz: ai de mim, ai de mim. E reconhece o seu pecado e Deus atua imediatamente e envia um dos serafins para purificá-lo.
e ele é perdoado e é purificado e é transformado. Então, no versículo 8, depois disto, diz o Isaías: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías tinha estado servindo ao Senhor por algum tempo, ainda que não sabemos quanto. Mas agora, porém, ele, em visão, recebe um chamamento e uma missão mais clara e sublime. Então, para levar essa mensagem, o Isaías devia dedicar a sua vida completa. Devia dedicar a sua vida completa a esta mensagem e a este Deus que ele acaba de ver. Meus irmãos, para que serve a nossa vida? É uma pergunta sincera e eu tenho-me feito essa pergunta e medito nela. Para que serve a nossa vida? Numa oportunidade vi a entrevista do Ken Ham, não sei, alguns se calhar sabem que ele é um dos principais promotores do criacionismo bíblico, e estava ele a falar com um evolucionista e perguntava-lhe: como é possível que tu acredites nisso? Para que é a tua vida? Bom, nós estamos aqui para reproduzir-nos. E o Ken Ham pergunta-lhe: mas para quê? Bom, para continuar nas gerações. Pois para quê? Bom, para que então podamos evolucionar mais. Para quê? Bom, para que se calhar algum dia vamos encontrar respostas a perguntas que ainda não temos. Para quê? E continuava a perguntar-lhe para quê. E de repente esse evolucionista diz: você está-me a fazer perguntas existenciais muito importantes. Para quê? Para que é a nossa vida? Se nós só estamos aqui por um pouco de tempo e depois morremos, qual é o propósito? Não estamos aqui por um pouco de tempo e depois morremos. Estamos aqui por um pouco de tempo, mas para ser úteis ao Deus soberano, ao Deus de glória. Ele nos convocou, Ele nos entregou uma convocação que é santa para levar a mensagem de redenção ao mundo. E para que sejamos fiéis nessa mensagem, é preciso a primeira parte e a segunda parte deste capítulo 6. Que nós vejamos bem a Deus como Ele é na sua santidade, que também podamos ver bem o que nós somos e receber dele o seu perdão e a sua purificação, para então ser servos úteis a Ele. Então, nesta última parte, quero que vejamos, em primeiro lugar, porque Deus é santo e glorioso, você deve reconhecer a sua voz. Porque Deus é santo e glorioso, você deve reconhecer a sua voz. O Deus Santo vai falar para você e você deve reconhecer a sua voz. O Deus Santo vai falar para você e você deve ouvir a sua voz. Como fez com o Isaías. Depois que Deus se mostrou a Isaías e depois que Isaías reconheceu o seu pecado, sendo ele profeta, lembre-se, não estamos a falar com um ímpio, não estamos a falar com uma pessoa que não crê, estamos a falar com um profeta que foi confrontado com a santidade de Deus e se arrependeu do seu pecado.
Então Deus disse: quem é que vai fazer a minha ou a nossa obra? Quem vai em nosso nome? Isaías disse: eu vou. Depois de ver ao Senhor tal e como Ele é mais fácil ouvir a sua voz e entender o que Ele diz. Meus irmãos, muitas vezes nós vemos que as nossas mensagens não são compreendidas por algumas pessoas da nossa igreja e a razão é que estão afastadas do Senhor. E muitas vezes nós mesmos estamos a tratar de compreender a palavra de Deus e não compreendemos porque estamos afastados do Senhor. Um irmão que regressou há uns anos atrás à nossa igreja, tinha saído antes, e estava numa igreja e ele estava um pastor, um homem realmente muito preparado, com um carisma impressionante, um homem que além dele provavelmente ser incrédulo, não ser cristão realmente, porém Deus o usou para que muitas almas se convertessem a Deus. Dessas coisas que Deus faz que nós não percebemos bem. Mas ele era pastor dessa igreja e este irmão estava com ele e estava a falar com ele e depois um dia lhe disse assim a esse pastor: você está fugindo do Evangelho, não é verdade? E o pastor surpreende-se e depois diz: sim, é verdade. E nunca mais regressou à igreja. E nunca mais regressou aos caminhos do Senhor. Até o dia de hoje. Às vezes nós estamos fugindo do Senhor. Sim, nós, pastores, estamos tão ocupados nas coisas do Senhor que nós nos afastamos do Senhor mesmo. E por isso, muitas vezes não compreendemos bem a palavra. E não podemos compreender bem o que Deus nos está dizendo. Isaías reconheceu a voz de Deus. Deus não falou diretamente a ele. Deus só fez uma pergunta, assim no ar. Isaías reconheceu a sua voz e ele respondeu: amado pastor, não ouças outras vozes. É necessário lembrar que o diabo é o impostor por excelência. Ele sempre tem demasiadas vozes imitando a voz de Deus. E às vezes nós, por curiosidade, e às vezes sucede nos mais novos, começamos a ouvir outras vozes e somos enganados. Se não passas muito tempo com o Senhor para conhecer bem a sua voz, poderás ser enganado. Aonde está a voz de Deus? A voz de Deus está na sua palavra. E o Espírito de Deus vai te falar por meio dessa palavra. Vocês são bautistas, pelo menos a grande maioria aqui, e sabem bem as verdades ortodoxas. Nós não cremos em novas revelações, nós não cremos que Deus está a falar através de sonos nem visões, nós cremos que Deus já falou e quando falou deixou isso por escrito e hoje o Espírito Santo fala-nos a nós através de ou usando a palavra escrita, que é a palavra de Deus. Se passas muito tempo com a palavra de Deus, tu vais aprender a conhecer bem a voz de Deus. Esta manhã falávamos de preparar sermões ou pregações
sermões expositivos. E falamos que é necessário que nós estudemos os livros, porque Deus falou por meio de livros, não falou por meio de temas ou tópicos, falou por meio de livros. E foi assim que Ele deixou registrada a sua voz para nós. Então é necessário que nós, como pastores, estudemos bem a sua palavra para aprender a reconhecer a sua voz e para aprender a identificar quando a voz se parece à voz de Deus, mas não é. De vez em quando aparece uma notícia: pastor evangélico se converteu ao catolicismo. Eu não sei o que vocês pensam, mas o que eu penso é: nunca foi pastor nenhum, nunca foi evangélico nenhum. Nunca conheceu realmente a verdade do Evangelho. Mas por que acontecem coisas como essa? Por que acontecem pessoas que estão na verdade e de repente começam a mover-se e abraçam o erro? A minha proposta enquanto a isso é que não estão a estudar a palavra de Deus como deve ser. E isso, meus irmãos, se você não está a estudar a palavra de Deus como Ele escreveu, há um alto perigo de você começar a ouvir vozes que não são dele. Alguns pastores muito bem intencionados que amam a Deus, por não conhecer bem a voz de Deus, por não conhecer bem as Escrituras, ouvem vozes que se parecem à de Deus e são enganados. Quando você está pregando as suas ideias, você está imitando a voz de Deus. E a sua igreja está ouvindo uma imitação da voz de Deus por meio de você. Quando você está pregando e tomando versículos e passagens fora de contexto, você está usando as mesmas táticas do diabo. E a sua congregação está ouvindo vozes que não são de Deus. E não aprendem, então, a discernir, a diferenciar e a identificar a verdadeira voz de Deus. Essa é outra das razões principais para que nós, os pastores, estudemos e preguemos a palavra de Deus expositivamente. Porque nós temos que aprender a discernir e a conhecer a voz de Deus. Se calhar alguns estão a perguntar, mas eu conheço as verdades de Deus. Você conhece, e não estou a falar em sentido geral. Não sei, eu não os conheço, lembrem-se, eu estou a falar em sentido geral. Mas pode ser que você conheça as doutrinas que nós, os bautistas, abraçamos, e você conhece essas doutrinas bem conhecidas porque você as estudou. Mas isso não é o mesmo que conhecer a voz de Deus. Deus é uma pessoa. E como é uma pessoa, Ele tem uma relação pessoal com cada um de nós por meio da sua palavra. E você tem que aprender a conhecer, a reconhecer, a identificar a voz de Deus. De novo, há muitas coisas que se parecem à voz dele e não são. Mas neste momento,
No exemplo de Isaías, a mensagem de Deus que Deus tem para você é uma mensagem de convocação. Deus não quer outra coisa que a sua vida. Deus quer a sua vida por completo. Como soberano que Ele pode mandar, Ele pode obrigar, Ele pode pressionar, como fez com Jonas, mas Ele prefere convocar. Quem irá por nós? E Ele convoca os que estão dispostos. Como Esdras, que tinha coração disposto para buscar na lei de Deus, do Senhor. Esta convocação vem do Deus Trino. Deus diz: quem irá por nós? Quem há de ir por nós? É o Deus Trino quem nos convoca. A mensagem não é de Isaías, a mensagem não é nossa, a mensagem que nós temos que pregar não é nossa, é a mensagem que Deus nos dá para o seu povo. Não é, como disse o pastor Tom Sexton, não é a vontade de Deus para a minha vida. Não se trata disso. A vontade de Deus para a minha vida. Não, não se trata disso. Senão se trata da minha vida para a vontade de Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. Senhor, a tua vontade para a minha vida, ou seja, a minha vida é mais importante, está primeiro. A tua vontade que se adapta à minha vida. Não, não se trata disso. É a minha vida para a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu chamamento? Qual é a tua convocação? Que queres tu para mim? Eis aqui a minha vida. Aqui está a minha vida. É para ti. É para te servir. Hoje, amanhã, por sempre, enquanto tu o queiras. A minha vida para a vontade de Deus. E vemos aqui no exemplo de Isaías que você deve ser fiel ao seu chamamento. Isaías, com a visão de Deus Santo e Glorioso, agora está bastante sensível e receptivo para reconhecer a voz de Deus de imediato. Quando Deus falou, Isaías reconheceu de imediato a voz do seu Senhor. De novo, como eu não os conheço, pode ser que entre nós esteja alguém que ainda não seja pastor, nem esteja servindo ao Senhor a tempo completo, mas o Senhor está a falar para você. E se o Senhor o está a chamar para servir-lhe, responda de imediato. Não continue a resistir. Sim, é verdade, a vida de pastor pode ser difícil. A vida das esposas dos pastores são muito difíceis. A vida dos filhos dos pastores são muito difíceis. Mas eu não me pertenço. Eu fui comprado com sangue, com um preço alto. Eu não me pertenço. Eu pertenço ao meu Senhor. Isaías respondeu de imediato ao chamamento de Deus. Isaías estava bem consciente de seu pecado e maldade, mas também suficientemente quebrantado para aceitar o perdão que Deus lhe deu. Essa atitude o faz ter a disposição para servir a Deus.
E assim Isaías serviu a Deus durante uns 60 anos. Meus irmãos, as mensagens que hemos pregado até agora têm sido mensagens um pouco duras, mensagens para fazer estremecer o meu coração. Às vezes nós, os pastores, necessitamos ser confrontados de maneira forte. A minha intenção não é trazer uma carga de culpa sobre nós, senão é trazer arrependimento. É trazer um coração que se faz disponível, disposto para Deus, como fez o Isaías. Então, porque Deus é santo e glorioso, você deve reconhecer a sua voz. E em segundo lugar, porque Deus é santo e glorioso, Ele tem um plano mais importante que a sua vida. O plano de redenção é mais importante que a sua vida. A mensagem da redenção inclui uma realidade de juízo. É por isso que o povo necessita redenção. Por que todos nós precisamos de redenção? Por que o povo a quem nós vamos a pregar precisa de redenção? Porque há um juízo contra o pecado. Porque existe um inferno. Por isso precisamos pregar, por isso é preciso mais pessoas para pregar o Evangelho. Por isso é preciso que nós, os que já estamos no serviço ao Senhor, sejamos completa e totalmente fiéis e leais ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Então disse ele no versículo 9: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isso é uma mensagem terrível de juízo. Mas o plano de redenção é necessário, porque Deus é santo. Meus irmãos, Jeremias durou anos e anos e anos, e não só Jeremias, senão Isaías, anos e anos, e outros profetas, a pregar ao povo de Judá a redenção, o juízo e a redenção de Deus, e eles não quiseram ouvir. E porque Deus é santo, o juízo tem que vir. Se Deus não fora santo, não existiria o juízo. Que se vai julgar se não há pecado? Necessitamos redenção para perdão de pecados, porque o juízo é real. Os pastores não devemos deixar de pregar este juízo só porque não é popular. Só porque a gente não gosta. Há muitos pastores que deixaram de pregar sobre o inferno, sobre o castigo de Deus, porque a gente não gosta. E a gente então não vem à igreja. Você é servo da gente ou servo de Deus? Você tem que ser leal à convocação de Deus ou leal ao que gosta a gente? Necessitamos ser fiéis e leais à convocação de Deus. Isso implica, às vezes, mensagens de juízo. Primeiro damos as más notícias para que se possa compreender as boas notícias. Que significa Evangelho? Boas notícias. Para que
Mas muita gente não percebe as boas notícias. Muita gente não percebe o Evangelho. Por quê? Porque já deixamos de pregar a verdade do inferno e do juízo. Não se prega contra o pecado de maneira direta e veraz e sólida e firme. E porque não estamos a pregar em contra do pecado, porque não estamos a pregar o juízo de Deus e o castigo de Deus, então a gente não pode entender o Evangelho, que são boas notícias. Se nós fazemos como fazem muitas outras religiões que não têm a verdade, que só falamos do amor de Deus e da misericórdia de Deus e só enfatizamos a graça de Deus, a gente não vai perceber o Evangelho. Porque o Evangelho são boas notícias. Por quê? Porque eu sou pecador e vou para o inferno, por isso preciso um Redentor, um Salvador. E o Senhor Jesus é esse Redentor e é esse Salvador que quer salvar-te, perdoar-te e passar a eternidade contigo. Não podemos deixar de falar dessa mensagem. Isaías foi convocado por Deus para levar uma mensagem terrível. A visão de Isaías foi necessária por causa do plano de redenção. Isaías devia notar a pouca importância da sua própria vida em contraste com o plano de redenção. Servir a Deus a médias não é servir-lhe nada. Deus colocou a Isaías frente a frente com a sua santidade e glória para transformá-lo num servo comprometido. Dessa mesma maneira, o Deus Santo te comissiona a você. Dessa mesma maneira, a vida de você está destinada para o cumprimento do plano de redenção de Deus ao mundo. Por essa razão é que você deve ter uma boa visão do Senhor. Deus atuou no Isaías para o plano de redenção e você deve deixar Deus atuar na sua vida para o plano de redenção que Ele tem para o mundo. E o plano de redenção exige a santidade na nossa vida. Em terceiro lugar, porque Deus é santo e glorioso, Ele quer que você seja fiel a toda a sua comissão. Você deve ser fiel porque temos uma mensagem difícil para os que recusam crer. Em João capítulo 3, versículo 36, diz: quem crê no Filho tem vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que se mantém rebelde, aquele que recusa crer, recebe a ira de Deus. A nossa mensagem, se somos fiéis à mensagem do Evangelho verdadeiro, muitas vezes a nossa mensagem não vai ser bem recebida. Um comentarista nos aclara que estas palavras têm uma aplicação nacional para Israel: tornar insensível o coração, endurecer os ouvidos, fechar os olhos. Os três verbos estão em imperativos. Mas isso que mostra é a teimosidade dos corações. O profeta devia tornar insensível, endurecer e fechar somente repetindo a mesma mensagem. Pregar a verdade aos rebeldes faz isso, endurece. Mas pregar a verdade aos que se humilham leva ao arrependimento. Uma vez uma missão escreveu ao missionário em África, que vocês ouviram falar de certeza, David Livingstone. Ele escreveu perguntando: você já encontrou alguma via que seja boa para chegar a você? Se é assim, queremos enviar outros homens para lá. E o Livingstone respondeu: se vocês têm homens que virão
só se houver bons caminhos, então não os quero. Eu quero homens que queiram vir, ainda haja caminho algum. Assim somos nós convocados por Deus. Temos uma mensagem que dizer ao mundo: há um inferno. Agora, sabemos que Deus não criou o inferno para nós, para as nossas almas. Deus criou o inferno para o diabo. Mas se as pessoas recusam crer em Deus, é porque estão abraçando o diabo. Assim é que Deus o vê. Então acabarão onde o diabo vai acabar. E precisamos dizer-lhes: há salvação, há perdão em Cristo Jesus. Mas não devemos deixar de falar a parte difícil da nossa mensagem, que é a parte do inferno. Não devemos deixar de falá-lo. Porque Deus é santo e glorioso, Ele quer que você permaneça fiel até o final. O Isaías pergunta: Senhor, e até quando devo falar assim? E o Senhor repete, diz: até que se acabe toda a gente. Era uma mensagem de juízo muito duro. Sem importar os resultados temporais, irmãos, devemos continuar fielmente até o final. No caso de Isaías, Deus trazia juízo sobre Judá, assim como fez com Israel. Uma nação poderosa viria a saquear, a destruí-los e finalmente a levá-los cativos, deixando as cidades vazias. Porém, essa mensagem era tão difícil. O Isaías deveria permanecer fiel todo o tempo, além da mensagem ser tão difícil. Fiel àquele que o comissionou e à mensagem que esse que o comissionou, o nosso Senhor, lhe deu. Sem importar a oposição. O importante é a nossa obediência. Deus nos manda a servir o seu povo com fidelidade total, ainda quando recebamos desprezo, rebeldia, resistência e agressão. Em sentido geral, nos nossos ministérios, nós não recebemos perseguição de maneira violenta, em sentido geral. Nas nossas igrejas, noutras partes do mundo, sim. Mas se calhar na sua igreja é muito provável que você se tenha algumas pessoas, algum grupo de pessoas a fazer uma resistência forte. Pois não se desanime, esteja firme no Senhor. Existe um exército de servos que, como você, servem fielmente ao Senhor, que o amam e que amam a você também. Isaías aqui assume que Deus ainda tem algum plano de misericórdia. Até quando, Senhor? Esta mensagem até quando? Quando vais ter misericórdia deste povo? E o Senhor dá-lhe a resposta no versículo 13. Mas entretanto o Senhor ia ter misericórdia. O Isaías tinha que permanecer fiel e leal a Deus. O pastor Vance Havner, que já está com o Senhor, disse em uma oportunidade: não existe lealdade parcial ao Senhor Jesus. Ninguém quer que seu esposo seja 85% fiel. Não é verdade? Se você é 85% fiel à sua esposa ou ao seu esposo, é isso ser fiel? E se você é 95% fiel ao seu esposo ou sua esposa, é isso ser fiel? Nós não queremos uma esposa ou um esposo 95% do tempo fiel. Nós queremos um esposo e uma esposa 100% do tempo fiel. Mas nós pensamos que Deus é mais paciente. Se nós somos 85% fiel, somos bons cristãos.
e bons servos. Não devemos pensar assim. Você só pode pedir os resultados visíveis. Você não conhece os resultados que não são visíveis. Sempre existe uma colheita, ainda não seja para ti. Porque Deus é santo, Ele tem uma semente santa. E no versículo 13, o Senhor tem um remanente sempre. O Senhor tem pessoas que vão crer e pessoas que vão ser fiéis. A maioria das pessoas a quem você vai pregar não se vão converter a Deus. Dá pena, mas é verdade. Mas há uma colheita. Deus sim vai salvar, Deus sim vai transformar e Deus sim vai continuar a edificar a sua igreja. Então, terminamos repetindo que o Deus Santo e Glorioso te comissiona. Você deve reconhecer a sua voz. Ele tem um plano mais importante que a sua vida. Ele quer que você seja fiel a toda a sua comissão, não só a parte dela. Ele quer que você permaneça fiel até o final. E lembre-se que Ele sempre tem uma semente santa. E você é o seu instrumento para a redenção dela. Sejamos fiéis ao nosso Senhor. Pastor Mark?